Boa noite. Nós ficamos com o tema A influência da competição na estrutura da comunidade e temos como artigo a competição interespecífica não é um processo estruturador importante em uma determinada comunidade arbórea tropical. A equipe é formada por mim, William Costa, e a Kedna Rebeca. Bom, a competição interespecífica é um dos processos ecológicos mais importantes para a coexistência de espécies. Em comunidades arbóreas, a morte de indivíduos da espécie competitivamente mais fraca leva à relação espacial de dissociação entre populações de espécies competidoras. Normalmente, os efeitos da competição são mais intensos entre espécies filogeneticamente mais próximas devido à sua similaridade funcional. Para testar se a competição entre espécies arbóreas é um importante processo em uma área, foi escolhido a floresta ombrófila densa submorta no sudeste do Brasil, utilizando análises espaciais para determinar a relação espacial entre populações, a influência da proximidade heteroespecífica sobre o tamanho dos indivíduos de uma determinada espécie, a diferença entre a distância filogenética de espécies com populações com diferentes relações espaciais e a relação entre distância filogenética e tamanho de heteroespecíficos em função da distância espacial entre eles. O trabalho tem como palavras-chave a filogenia, a floresta ombrófila densa submorta, função de correlação entre marcas, funções de correlação entre pares e teoria neutra. Entender os mecanismos que permitem a coexistência das espécies em comunidades megadiversas é uma questão fundamental em ecologia. Segundo o artigo, os principais mecanismos são a teoria de nicho, a teoria neutra e a dependência negativa de densidade. A teoria de nicho sugere que cada espécie apresente melhor performance em uma dada combinação de recursos e condições ambientais. Assim, espécies que competem por recursos similares podem coexistir ao explorarem ambientes diferentes. A teoria neutra assume que todas as espécies de um mesmo nível trófico são ecologicamente equivalentes em suas taxas demográficas, incluindo especiação. Em escala regional, a riqueza seria mantida pelo surgimento de novas espécies. Localmente, dependeria de processos aleatórios de chegada das diferentes espécies nas comunidades a partir do conjunto regional de recrutamento escolástico dos novos indivíduos. E por último, a dependência negativa de densidade reduz a sobrevivência de indivíduos pertencentes a espécies abundantes devido à competição interespecífica e ataque de inimigos naturais espécie-específicos. Ao morrerem, o espaço pode ser ocupado por espécies raras, levando a alta riqueza de comunidade. Para testar a hipótese de que a competição entre espécies arbóreas é um importante processo ecológico em uma floresta tropical megadiversa e que sua intensidade tem relações negativas com a distância filogenética entre espécies, foi se perguntado como uma relação espacial entre populações de espécies simpáticas, se há influência da proximidade de heteroespecíficos sobre o tamanho dos indivíduos de uma determinada espécie, a distância filogenética diferente entre espécies com populações que apresentam relação espacial de dissociação, independência ou associação, e se há relação entre distância filogenética e tamanho de heteroespecífico em função da distância espacial entre eles. Quais foram os materiais e métodos utilizados na pesquisa? Na área de estudo, os dados foram coletados em 4 parcelas permanentes não contíguas de 1 hectare cada, dado intitulado G, H, I e J, na floresta ambófica densa submorta, do núcleo Pircinguaba do Parque Estadual da Serra do Mar, em Ubatuba, São Paulo.
A altitude média das parcelas varia entre 190 e 352 metros. O clima da região é tropical chuvoso, com temperatura média anual de 21,9 graus, variando entre 18,4 graus em junho a 25,5 em fevereiro. A precipitação média anual é de 210 milímetros, variando entre 11 milímetros em junho e 376 milímetros em janeiro, sem estação seca marcada. O solo é pobre, ácido e argiloso, formado pela sedimentação da erosão da Serra do Mar. A competição estruturada da comunidade nas 4 parcelas são semelhantes, de 1.600 indivíduos arbóreos pertencentes a 170 espécies. As espécies estudadas. A partir do inventário florestal, foi selecionado espécies que apresentam 30 ou mais indivíduos por parcelas, já que amostras menores resultam em efeitos estocásticos na caracterização da estrutura espacial. Dentre essas espécies, foram selecionadas aquelas com informação de distância filogenética. O conjunto final foi de 19 espécies e de 35 populações. A análise de dados se deu por 4 formas. A primeira foi a relação espacial, para determinar se indivíduos de espécies diferentes repelem-se no espaço, utilizando a função de correlação entre pares bivariada. A segunda foi a distribuição espacial de tamanho, para determinar se o tamanho dos indivíduos de uma espécie diminui na proximidade de indivíduos de outra espécie. Foi utilizado também a significância dos padrões em relação aos modelos nulos, para avaliar a significância de espécies observadas. Foi comparado com valores esperados segundo os modelos nulos de completa aleatoriedade espacial entre as espécies. Olá pessoal, me chamo Kedina Rebeca. Vou apresentar a vocês os resultados e as discussões sobre esse artigo. Vamos aprender um pouquinho. Os resultados obtidos para a conclusão desse artigo, observamos mais didático uma forma através de um gráfico que mostra a divisão das parcelas, que são 4, denominadas em G, H e J. Essas parcelas são relacionadas à dissociação espacial e à associação espacial. Essa dissociação espacial está pintada pela cor vinho e a associação pela cor laranja. As 4 parcelas, a maioria dos pares de espécie, a média entre elas foi de 82% a 88%, na parcela G, H e J. Já na parcela I, foi de 65%. Essa representação dessa população I teve relação espacial independente do que as outras parcelas, ou seja, na parcela G, H e J. Essa diferença entre as escalas, observamos a média entre elas, dos pares de espécie. E observamos que a associação de todas essas escalas é de 9%, ou seja, as 4 parcelas teve associação espacial de 9%, representado pela cor laranja. Já há uma diferença entre dissociação nas 4 parcelas. Observamos que 7,5% é representado nas parcelas HJ. Já na porcentagem de dissociação, na parcela G, foi de 3,4%, a menor entre elas. E a maior foi de 21%, representado pela parcela I. Essa dissociação ocorreu principalmente nas escalas de distância menores que 30 metros, ou seja, a distância entre o limite total dessas espécies habitadas. Enquanto a associação espacial foi predominada em classes maiores, ou seja, na maioria das classes foi predominada mantendo constante. De uma forma mais resumida, através desse contexto, mostramos que o NAP dos indivíduos de uma espécie não atrapalhou na média das espécies diferentes. Ou seja, essa distância filogenética
ela não influenciou na proximidade do tamanho da espécie de cada uma. Ou seja, essa heteroespecífica da distância não atrapalha na proximidade do tamanho da espécie dos indivíduos, quanto mais a espécie se aproxima na linhagem da evolução. Já na segunda figura do artigo, mostra que o NAP, que significa o diâmetro e a altura do peito. Bom, o NAP dos indivíduos diferentes de uma espécie não diferiu no NAP médio das espécies em diferentes classes da distância, a partir da heteroespecífico. Ou seja, não houve influência da proximidade de heteroespecífico sobre o tamanho dos indivíduos de uma dada espécie. A distância filogenética, que significa não diferiu entre as populações, com a relação espacial de independência, dissociação e associação, nas diferentes escalas espaciais. Também nas escalas não diferiu, nas formas que não detectamos a influência dessa distância filogenética no tamanho de heteroespecífico, em função da distância entre eles. O que se resulta que se a competição interespecífica, se a competição entre espécies diferentes em busca do mesmo recursos fosse um processo estruturador muito importante, teríamos adaptado seu padrão resultante na estrutura espacial de uma grande parte dessa população, que é a população estudada, de arbórea. Porém, poucos pares de espécie apresentaram populações dissociadas e não encontramos redução no tamanho dos indivíduos de uma espécie em função à distância heteroespecífica. Com outras palavras, essa dissociação espacial dos poucos pares que ocorreu, principalmente nas escalas pequenas, é padrão esperado devido à competição por recursos da vizinhança dos indivíduos, ou seja, de populações vizinhas. A associação espacial entre algumas populações, ela pode ser observada por escalas espaciais maiores, que pode resultar na concorrência de espécies em manchas, com determinadas condições ambientais, tais como a filtragem ambiental. A maioria dos pares de espécies avaliados apresentou populações com relação espacial independente, que traz resultados e diferentes motivos. 4 deles estão expostos. O primeiro dele diz que isso pode ocorrer se a espécie se aproximarem da equivalência funcional e assuma pela teoria neutra. Nesse caso, uma espécie não é excluída e nem recebe facilitação por outra, de maneira que esse indivíduo pode atribuir-se, incluir-se principalmente, de forma independente no espaço em relação às outras espécies, sem ser excluída, sem ser deixada de lado. Será mantido o seu papel dentro dessa população. Já no segundo tópico, traz ênfase às florestas tropicais, ou seja, as alta diversidade caracterizada pela baixa abundância relativa das espécies arbóreas, o que resulta em pequenas chances de combinações específicas entre elas e no espaço. Bom, isso não favorece a evolução de resposta direta de uma espécie arbórea em relação a outra comunidade, mas assim a hipótese de diluição estocástica tem uma expectativa de aumento da proporção de populações heteroespecíficas em relação a o espaço, o tamanho da linhagem de evolução entre elas. Com relação ao espaço de independência conforme a riqueza que aumenta dessa comunidade. O terceiro tópico fala sobre a independência espacial, que pode resultar na limitação de dispersão, impedindo que uma espécie competitivamente superiores, ou seja, uma espécie superior, ocupe todo o espaço disponível, antes do estabelecimento de outra espécie competitiva inferior, ou seja, há uma limitação de dispersão no espaço que impossibilita essa espécie que seja superior às outras, que ela limite esse espaço antes que a outra espécie que seja inferior a ela possa ocupar esse espaço, ou seja, cada um das espécies contém espaço diferentes com sua dominância, mas uma sobressai entre as outras. E por fim, no quarto item, fala sobre o procedimento ecológico. Eles podem ser atuados como uma forma positiva ou negativa.
Essa interação positiva e negativa dentro desse espaço, ele pode trazer a distribuição desses indivíduos, mas de uma forma equilibrada. Esse processo ecológico com influências opostas também levam à independência espacial, apagando a assinatura espacial um dos outros. Desta forma, interações positivas e negativas entre indivíduos pertencentes a um par de espécies equilibram-se e eles parecem distribuir-se independentemente um dos outros. Ou seja, podem ter uma interferência dentro desse comportamento ecológico, que resulta nessa distribuição independente dos indivíduos, de uma forma equilibrada.